Muito bem, ó, mais uma experiência. Fiz um sistema de automação para portão de condomínio. Assim, toda a segurança, foi um trabalho assim um pouco demorado, levei alguns dias para poder conseguir material, fazer umas experiências e terminei. É o seguinte, primeiramente, as empresas de portão eletrônico de condomínio, de casas, eles fazem umas coisas que não é muito padronizado. O padrão de serviço deles é econômico demais. E esse econômico demais acaba deixando o problema para o condomínio, para a casa, para o cliente. Exemplo, primeiro problema, primeira situação. Eles colocam uma placa perto do portão, perto do motor, perdão. E geralmente essa placa fica entre o motor e o portão. Isso entre a placa e o motor. Aí tá, você vai mexer no portão que é social. Quando é o portão particular, fica mais fácil. Você pode parar ele, mesmo assim não dá problema. Mas num condomínio de várias pessoas que moram, vários moradores, como manter esse portão fechado? Porque você vai ter que fechar ele para mexer. Porque quando você abre, o portão entra na frente entre o motor e a placa. Então não tem como fazer manutenção. Então a maioria dos lugares que a gente vai é assim. Então eu criei um sistema em que a placa fica no final do portão. Ele abrindo totalmente, lá no final do trilho, põe a placa ali. Que eu tenho como trabalhar, fazer os testes, analisar tudo sem precisar parar o movimento de carros. Eu posso abrir o portão, parar ele, deixar o movimento pessoal entrando e saindo, portão aberto e fazer o serviço. Pus a placa aqui, porque dá para me trabalhar tanto com ele, fazer os testes sem mexer. Eles costumam colocar a placa perto do portão aqui. Mas imagina, você está aqui trabalhando, o portão abrindo te incomoda, você tem que abrir o portão para o pessoal passar. Como é que funciona? Então transferir essa placa para cá, porque aqui eu trabalho e testo tanto com o motor funcionando ou não. Tanto. E aí eu adicionei ainda um sistema de retorno que ele não falha, ele é base de capacitor, é uma placa. Vou mostrar aí para o funcionamento. Fiz essa placa para quê? Porque geralmente dentro de cada placa tem um sistema programável de retorno automático. Porém, isso é feito por uma memória. Essa memória, ela grava o tempo de retorno e aciona o portão para retornar. Porém, se der um relâmpago, um pique de energia, pode parar de funcionar isso. E ele volta a funcionar normal, manual, normal, sem ser automático. Então, criei uma placa, que é a base de capacitor, descarrega e carrega capacitor. Ou seja, ela é eletromecânica, a base de resistor e transistor. Então, ela não tem programação digital, ela é totalmente analógica. Então carregou ela trabalha com frequência de 60 Hz em capacitor. Partiu ela, ligou ela, começa a carregar. Aí passa o tempo de carregamento que a gente põe de acordo com o valor de resistência. Ela vai entrar e acionar o portão retornando. Ponto. E ainda acionei o retorno automático do próprio portão. Por que esse retorno automático do próprio portão? Porque a placa dele, se você parar o portão no meio, ele fecha. Já a minha precisa que o portão esteja totalmente aberto para acionar a solenoide, que é a Amigo Switch, e assim fazer o retorno. Essa ela é infalível, ela vai fechar o portão, não importa o que aconteça, ela vai fechar o portão. Essa de retorno, ela pode dar problema, mas isso raramente as pessoas deixam o portão no meio. Geralmente quando eles param o portão no meio, eles fecham, é muito difícil acontecer. Mas, como a maioria é muito difícil de acontecer, na maioria das vezes que isso acontecer, a placa vai estar voltando sozinha. A gente está sempre olhando. Ela vai estar voltando sozinha, parou no meio, ela fecha. Então, o portão ficar aberto, não vai acontecer isso. Ele vai fechar. Tempo de fechamento, gente, é 10 segundos. Eu estou fazendo aqui um sistema auxiliar para retorno de portão automático. O que acontece? Toda placa tem sistema de retorno automático no tempo. Porém, você põe para funcionar, daqui a pouco dá um raio, uma perda de energia, qualquer coisa. Não funciona. Você vai lá, não está funcionando mais. Aí você tem que fazer tudo de novo para ela voltar a fazer o retorno automático. Então eu criei uma placa eletromecânica. Placa eletromecânica é o seguinte. Ela é elétrica, né?
eletrônica e mecânica, porque tem um relé. O que esse relé vai fazer para mim? Ele é temporizado aqui, o tempo é regulado nesse potenciômetro, né? Eu pus de 0 a 1 minuto, porque não precisa mais do que isso para retornar um portão eletrônico. E aqui o que acontece? No momento que acionar ele, daqui alguns segundos, ou 10 segundos, 20 segundos, até 1 minuto, ele vai acionar o portão para ele voltar. Essa placa, mesmo que dê um relâmpago, se ela não vier não queimar, se ela não queimar, não vai cortar o tempo, porque o tempo dela é mecânico. É resistores, capacitor, que faz o tempo. Então, se ela voltar a ligar de novo, automaticamente ela vai retornar outra vez e mandar o portão para trás. Se a placa principal não tiver problema nenhum, isso aqui não vai ter. Essa placa eu vou colocar ela com a switch. A switch vai acionar ela, então ela vai desligar mesmo. Eu não quero que ela fique ligada o tempo todo, não. Aqui é o seguinte, eu pus transistores. Eu ia pôr integrado, o 555, porém não seria interessante, porque ele também entra e vai, ele entra e sai. Ele é um reloginho, então não daria certo. Aqui é o seguinte, entrou, ele vai acionar, mandar o portão de volta. No momento que o portão andar, desliga ela. Então, é assim, totalmente mecânico mesmo, é eletromecânica. Então, porque a eletromecânica não precisa de programação de chip, nem memória RAM, nada. Ele ligou e desligou. Esse é o procedimento que essa placa vai trabalhar. Primeiro teste da placa temporizadora, tá aqui já. Vou deixar o multímetro aqui pertinho, tá ligado aqui nos pontos onde vai fazer o chaveamento, né? Então vamos ligar ele. Ligando. Ligou. É o tempo. Legal. Funcionou. Desliguei. Sistema de portão eletrônico. Eu adicionei aqui nesse portão 2 placas. Um fim de curso que aciona essa placa, que faz ele voltar sozinho. E além dessa placa, mesmo se eu desligar essa placa, ele vai voltar sozinho. Por quê? Porque tem 2 sistemas de retorno automático. Essa placa que eu instalei aqui é uma placa de memória auxiliar ligada aqui dentro, os cabos. Eu liguei ela, a alimentação dela passa por esse cabo, o sistema de comunicação também. Dessa forma ela manda sinal para o portão, tanto nessa placa como nessa placa. Como aqui não tem portaria 24 horas mais, esse aqui abre o portão social e esse aqui abre o portão dos carros. E veja o tempo que leva para voltar. É isso aí. Ele retorna agora sozinho. Passa o carro, em seguida ele fecha. Muito bem, observe essa luzinha aqui. Ela vai acender quando o portão chegar no fim de curso. E vem ele. Ok. Essa placa que eu criei, ela tem um sistema assim, de carregamento e descarregamento. Então quando está passando vários carros e ele fica fechado por pouco tempo, ele passa a fechar com menos tempo. Para quê? Para passar um carro de cada vez. Quando o carro está passando um carro só, o primeiro carro vai ficar 10 segundos a 12 segundos. O segundo carro já vai diminuir. Abriu de novo rapidamente, ele acabou de fechar, abriu, já é menos tempo. Para quê? Para não passar uma, para não dar esmagamento, não parar na frente. Sensor de esmagamento, o pessoal tem mais medo. Pode ir? Pode. Pode, passa. Aí. Agora ele vai lá e ele tem que voltar sozinho sem a gente apertar nada.
A gente não apertar nada aqui, ó. A mão tá livre. Aí. Beleza. Pronto. Só que pode acontecer ainda de um acidente, o carro parar na frente do portão, então ele não vai poder fechar. Então o que acontece? Tem lá os sensores que o portão fica parado, ele não fecha. Muito bem. Como a pessoa pode deixar a chave, acontecer um acidente, ele perdeu o controle remoto, ele vai entrar por esse portão com a chave dele. Aqui nós temos a chave verde, aciona o portão social, e o vermelho, olha só, acende, liga o portão lá. Então a pessoa pode entrar e fazer a abertura do portão por dentro. Aí fala, mas o portão fecha em 10 segundos, não dá tempo. Tampa a célula, que aí você pode passar. Você põe alguma coisa aqui, um boné, aí ele não vai fechar. Pode passar o tempo que ele não fecha. Na hora que eu soltar aqui, ele vai fechar. Aí, ó, não vai fechar de jeito nenhum. Aí eu solto e ele fecha. Enquanto não tirar o obstáculo da frente ali, ele não vai fechar. Isso existe em elevador de shopping, porta de shopping, tem esse sistema. Em elevadores também, de qualquer lugar tem esse sistema. Está na meia da porta, ele não fecha. Agora eu vou testar o retorno. Se caso alguém esquecer ele aberto no meio, por exemplo, dá uma pausa aqui. Agora está no meio parado, a pessoa esqueceu ele aberto. Ele tem que fechar sozinho sem acionar nada. Olha lá. Ok. Opa. Vamos mais. Tá pronto a experiência. Adicionei duas placas, uma placa de memória e uma placa que eu criei para retorno, mais o retorno dele para ter a solenoide de limite, para ele não passar do limite. Se caso der um problema, ele não passa. Sistema de fusíveis para ele não queimar. Qualquer coisa que acontecer, o fusível vai abrir. Se ele travar, bater lá, ele vai abrir. Se acontecer uma coisa, se acontecer algum problema eletrostático, raio, queda de poste, dá um retorno excessivo de energia, ele vai abrir esse fusível. Então não tem perigo de queimar, a queima dessa placa. Essa placa, pela experiência que eu fiz, eu coloquei essa placa aqui com essa caixa em 2013. Estamos em fevereiro de 2017 e ela não foi trocada. A placa não foi trocada até hoje. Tem 3 anos que essa placa está aqui. Por quê? Porque o sistema de proteção dela não deixa ela queimar. Lógico que as empresas que vendem placa vão ficar loucas comigo, mas funciona. Vou mostrar aqui, ó. Fusível externo, eu coloquei esse fusível aqui, que é o fusível de proteção. Se caso ela bater lá, o portão vinha bater lá na frente, ou bater aqui, ou um carro esbarrar nele, empurrar ele, vai abrir esse fusível aqui protegendo. Esse fusível protege, é um elo, esse fusível fica entre o elo, entre o portão e a placa. Ou seja, quando forçar, esse fusível vai abrir protegendo a placa e o motor do portão. Não vai dar problema nenhum. Esse aqui é a memória, uma placa acionadora de memória auxiliar para 500 com controles que trabalha unificada com ela, com a placa aqui de dentro. Então, tá aí, tá pronto. Essa aqui é a solenoide de limite, que também faz o retorno. Para ele e faz o retorno. Tudo prontinho, tá beleza? Bye bye, e é isso aí. Então tá aí, tá montado. É isso aí.